decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF abriu uma nova crise com o governo. Integrantes do Planalto fizeram questão de demonstrar insatisfação com o resultado da votação e já sinalizaram que devem tentar retomar o decreto que eleva o imposto do judiciário ou até encontrar novas fontes de receita, não descartando mais taxas e impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ainda que a União também não descarta cortar recursos voltados para a saúde e educação, tratando as questões como gastos, já que o Planalto já bloqueou 30 bilhões de reais no orçamento. No entanto, Haddad sinalizou que a preferência do governo é realmente acionar o judiciário, pedindo a derrubada da decisão do Congresso. Por fim, o ministro da Fazenda voltou a defender a taxação dos ricos e revelou que não haverá reajuste no Bolsa Família em 2026. Bom, tem várias informações, muitos aspectos para debatermos e analisarmos. Chamar o Roberto Mota, apostos no Rio de Janeiro, vai trazer as suas análises e reflexões, decisão do Congresso Nacional, o day after, o dia seguinte, as muitas repercussões e, claro, que na lista de medidas que poderão ser tomadas, Mota, acionar o judiciário contra essa decisão do Congresso. Bem-vindo. Surpresa, surpresa! O governo vai recorrer ao tapetão. Na verdade, não é surpresa nenhuma. Boa noite a você, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Já faz algum tempo que esse é o jogo. A República pressupõe 3 poderes independentes. 3 poderes igualmente poderosos que se vigiam e se fiscalizam. É o famoso sistema de freios e contrapesos. Mas alguém decidiu que isso não vale mais. O que estamos vendo é um fenômeno chamado juristocracia. Os tribunais assumem uma posição de supremacia sobre os outros poderes e o juristocrata se transforma num super-homem estatal, mais forte do que todos os outros participantes do jogo democrático. Luiz Felipe Dávila também conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Os aspectos que envolvem essa decisão do Congresso Nacional e as reações dos integrantes do Planalto, do governo federal, da administração. Queria que você trouxesse também sua percepção, já essa sinalização no dia de hoje, de que essa matéria poderia ser judicializada sob o argumento de que a decisão do Congresso teria sido inconstitucional. Já escutamos isso outras vezes, né? Caniato, é isso mesmo, é o Congresso Nacional cumprindo o seu dever e o Executivo achando que aumentar imposto não é uma questão soberana do Congresso Nacional e que aí vai disputar aonde? No Judiciário, como sempre. Aliás, quem governa no Brasil hoje é o Judiciário, porque tudo acaba lá, né? Quando um partido é derrotado no Congresso, vai ao Judiciário. Quando o Executivo é derrotado no Congresso, vai ao Judiciário. Então é melhor não ter mais eleição, só dar o poder ao Judiciário e eles governam, legislam, porque ninguém mais respeita a autonomia de um poder se manifestar. Boa noite a você, ao Mota, ao Kobayashi, a nossa querida audiência. Bom, a primeira coisa que o governo deveria fazer é, pela primeira vez nos últimos 30 anos, o governo foi derrotado com o seu decreto no Congresso Nacional. Eles deveriam parar para pensar como é que foram derrotados dessa forma estrondosa na Câmara e no Senado, e não tentar judicializar. Aliás, é uma derrota, como eu disse aqui, que a última vez que isso aconteceu foi no governo Collor de Mello, há mais de 30 anos. Então, a primeira coisa é fazer um meia-culpa do que deu errado na nossa estratégia de negociação para tomar uma surra dessa na Câmara e no Senado. A judicialização mostra a incapacidade e a imaturidade do sistema político resolver as suas questões na fronteira do entendimento e do voto. E o voto significa derrotas e vitórias. Isso mostra mais uma vez o desrespeito das instituições com os limites e autonomia do poder. Segunda coisa, e essa é muito mais preocupante, a questão da judicialização mostra o total descompromisso do governo em fazer a sua tarefa, a sua obrigação, que é
cortar despesas públicas, reduzir o gasto público, coisa que até o momento o governo não fez. E terceiro, o governo começa a buscar alternativas para suprir este rombo deixado pela não aprovação do IOF. E isso significa que ele pode ir com toda a fome e voracidade em cima de estatais para tentar aumentar os dividendos de estatais e cobrir este buraco deixado pela reprovação do aumento do IOF no Congresso Nacional. O fato é que um governo sério deveria aceitar a derrota, arregaçar as mangas e começar a trabalhar para cortar despesa pública e entender que o sinal do Congresso Nacional é um basta ao aumento de impostos. Decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF e as sinalizações no dia de hoje do governo de que poderia judicializar essa questão, levar essa apreciação para os ministros do Supremo. Nelson Kobayashi com a gente aqui no estúdio em São Paulo. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso considerar essa hipótese levantada pelo governo olhando para a justificativa desses integrantes do governo federal de que seria uma aprovação inconstitucional. Queria que você refletisse sobre essa hipótese e qual é a projeção que a gente pode fazer caso essa matéria seja levada ao STF. Perfeito. Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nos Pingos nos Is. Sempre um prazer. Boa noite aos meus colegas de bancada, ao Mota e ao Dávila. E sobre esse caso, Caniato, o direito tem um nome para isso. Chama ius esperneandi, que é o esperneio mesmo. É quando você perde no foro adequado, no local correto, e aí você quer levar à justiça como um terceiro turno, como uma tentativa de rever aquilo que não te satisfez. É essa a ideia do governo, é espernear mesmo, levando ao judiciário. E só faz isso porque em outras ocasiões, mesmo só pelo esperneio, conseguiu aquilo que pretendia. Nesse caso, é uma questão muito simples. Qual é a decisão mais democrática? É aquela unilateral, é aquele decreto que uma só pessoa assina, ainda assim numa medida atípica, né, de criar a norma pelo Poder Executivo, ou é aquela decisão que passa pela Casa dos Representantes do Povo, a Câmara dos Deputados, com extensa votação, mais de 390 votos, é reafirmada no Senado Federal pelos representantes do Estado, ou qual é das duas decisões a mais democrática? Para um governo que gosta tanto de democracia e que para cada 10 palavras, 11 usam a democracia, tem que respeitar o poder democrático do Congresso Nacional, que decidiu sustar, não vai ter aumento de IOF. Essa é uma decisão soberana do Congresso que deve valer e não deve ser revista pelo Judiciário. É interessante, né? Porque as avaliações antes da derrubada indicavam que talvez deputados e senadores estivessem tomando uma medida contra eles próprios, porque isso de alguma maneira atingiria também as emendas parlamentares. E de fato, isso está no radar do governo federal. Isso pode sim impactar a concessão das emendas parlamentares. Mota, ministro da Fazenda Fernando Haddad, disse que a saída é ir à Justiça, ao STF, ou fazer cortes para todo mundo. Aí, leia-se, deputados, senadores, os muitos ministérios, os programas sociais e por aí vai, ou buscar uma nova receita, criar impostos, né? Bom, pelo menos ele está mais ou menos no caminho certo, porque uma das opções é cortar os programas. É evidente que essa é a opção correta. Ora, você vai tirar dinheiro da população para financiar programas assistenciais para esta população. Faz o seguinte, esquece os programas, deixa o dinheiro com a população. O melhor programa assistencial é dinheiro no bolso das pessoas. Agora, vamos ser realistas. Tentar convencer o atual governo a cortar gastos é como tentar convencer um dependente químico a abandonar a droga. Só conversa não adianta. É preciso um tratamento adequado. No caso do dependente químico, usa-se internação, terapias, até alguns medicamentos. No caso do governo é um pouco mais complicado. Seria preciso uma oposição forte e coerente, determinada a reduzir a força e a máquina do Estado. O problema é que há uma parte da oposição que também gosta do Estado grande.
Pegando um aspecto desse comentário do Mota, Dávila, dá para fazer analogia com aquela família que mora em um apartamento de 2 quartos, mas tem o desejo de morar em um apartamento maior, de 3 quartos. Só que não tem rendimento para isso. Paciência, tem que continuar no de 2 quartos, né? Para que se endividar e entrar em um financiamento que não vai conseguir arcar mensalmente com as prestações? Enfim, é importante até trazer a informação para a nossa audiência que Arthur Lira, que é o relator daquela proposta de revisão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a isenção desse imposto, ele falou em falta de clima e adiou, inclusive, a discussão sobre essa matéria depois da derrubada do IOF. É aquela coisa, se não avançar, né, Dávila, paciência, enterra esse projeto também da isenção do imposto de renda. Vai fazer o quê? Não dá para fazer milagre, né? É verdade, Canhato. O problema é que tudo começa na campanha política. Na campanha política, criou-se uma narrativa de que esse é um governo que vai governar para os pobres e taxar os ricos. Então, só que ele esquece de dizer quem que são os ricos. É todo mundo. O IOF pega absolutamente todo mundo. Então, essa narrativa ruim é que causa isso. O governo, então, se recusa a cortar despesa, porque para ele cortar despesa é prejudicar os pobres, e só trabalha o lado da receita, que é aumentar tributo o máximo que pode, sufocando o setor produtivo, destruindo a capacidade de investimento e causando a quebradeira de empresas. E não é de grandes empresas, não. Quem está quebrando são pequenas, micro e médio empresas no Brasil. Esse é o maior número de inadimplência desde que começou a série histórica. Ou seja, aquele que resolveu arregaçar as mangas, abrir seu próprio negócio, é o que está mais sofrendo. Inadimplência alta, por quê? Porque a taxa de juros está alta. E por que o juro subiu? Porque o governo continua com o pé no acelerador do gasto público e não reduz despesa. E mesmo atingindo recorde de arrecadação, a despesa cresce mais do que a receita e aprofunda o déficit. Então, veja que governo descontrolado no gasto público. Então, não tem outra solução a não ser cortar gasto público. E o governo precisa ter coragem para fazer isso. Isso não vai prejudicar os pobres. Pode até blindar os programas sociais, mas corte despesas. Tem muita despesa para cortar. Então, o governo não assume essa responsabilidade e continua a insistir no aumento de tributos. Nós vamos dar daqui a pouco esse aumento da arrecadação, é tudo em cima de aumento de receita. Não tem uma única linha o governo conseguiu reduzir gasto público. Então, Canhato, é um governo que vai perder essa parada, porque o Congresso já deixou claro que não vai mais tolerar aumento de imposto. Além de tudo, Canhato, temos eleição o próximo ano e ninguém quer ir para as urnas tendo que explicar para o seu eleitor que ele foi o que votou na maior aprovação de impostos do Brasil desde o fim da ditadura no Brasil. É o que está acontecendo no Brasil. Nós nunca tivemos uma carga tributária tão elevada. Então isso criou um problema político. Daí, essa combinação de um não do Congresso Nacional com o desembarque dos partidos de centro e aliado à vontade do povo de ver a carga tributária pelo menos estagnar, o Congresso não vai ser simpatizante de propostas de aumento de tributo. Esta é a nova realidade que o governo terá que trabalhar. Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer essa informação que o Dávila destacou, recorde de arrecadação. Vamos compartilhar essa informação, só que a situação fiscal muito ruim, né? Olha que coisa maluca. Ao mesmo tempo que se arrecada muito, o rombo só aumenta nas contas públicas, porque a máquina não para de crescer. Mas, Koba, queria que você também trouxesse sua percepção sobre uma possibilidade sobre a mesa de que o governo se utilize dessas discussões, essa medida tomada pelo Congresso Nacional, e tente encampar um debate que acabe caindo naquela história dos ricos contra os pobres. Se utilizar dessa narrativa de que o Congresso estaria privilegiando os ricos justamente sob o argumento de que o IOF é um imposto que acaba beneficiando aqueles que têm valores aplicados e por aí vai. Você acha que isso, inclusive, pode colar em uma campanha eleitoral? Isso já começou, né, Canhato? Quando a gente viu uma entrevista do ministro da Fazenda falando que esse imposto ele só atinge quem tem cobertura,
ele já está colocando ali, de alguma maneira, ricos contra pobres. Primeiro que não é verdade que só atinge quem tem cobertura. Muitas pessoas, qualquer operação financeira, paga o IOF. Então, qualquer pessoa pode ser sujeita a pagar o IOF, inclusive pessoas pobres também, pessoas que minimamente estão tendo algum tipo de acesso a movimentações financeiras. Não é um privilégio de um mínimo da população brasileira. Pelo contrário, muitas pessoas seriam impactadas pelo aumento do IOF. Por isso é que o clamor público gerou a votação no Congresso Nacional. Mas sim, o governo vai insistir nisso. Já começou e certamente vai se sustentar nesse discurso de ricos contra pobres. A gente viu isso acontecendo recentemente também em relação à coisa da energia elétrica, né? De que olha só como a oposição é contra os pobres, contra um projeto que iria beneficiar aqueles que pagam a conta de energia. Isso é histórico. Tem pelo menos 3 décadas, no mínimo, que o PT faz isso, de dividir as pessoas entre ricos e pobres, porque, naturalmente, num ano eleitoral, os pobres são maioria e, se isso cola, a maioria ganha e elege o presidente. Ele vem fazendo isso, o presidente Lula em específico, há mais de 30 anos. Deu muito certo lá atrás. Depois de algumas tentativas, ele conseguiu, mas agora a população não é mais tão boba, as pessoas têm acesso à informação, as pessoas têm um pouco mais de conhecimento a respeito das coisas, em especial a respeito das falácias que envolvem essa divisão que fez e faz tão mal para o Brasil. Pois é, a gente vai seguir acompanhando e monitorando essas movimentações. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação e daqui a pouco também vamos trazer a informação sobre a arrecadação recorde e quais devem ser as medidas tomadas pelo governo, já que há uma situação deficitária em vários órgãos e também instituições. Daqui a pouco a gente traz essa informação.